refere, uma referência à tábua de logaritmos, às aproximações da tábua de logaritmos, etc. Mas, enfim, é só para dizer que, por uma regra de aproximações, pode chegar ao momento. Segundo o general, o Exército ainda teria planejamentos muito bem feitos sobre o assunto, que ele não detalhou. Se ninguém se acertar, disse ele, terá de haver algum tipo de intervenção para colocar ordem na casa. Ora, a minha leitura desse pronunciamento é a seguinte: quem está lendo os jornais e quem está acompanhando vê que a situação é uma situação que se deteriora a cada dia no Brasil. Nós temos uma guerra institucional instaurada, porque nós temos instituições completamente aparelhadas. Outro dia até nós falámos aqui, não sei se você se lembra, falámos aqui daquele advogado, que é advogado da Petrobras, que é um penalista famoso, Ariel Dotti, em que ele diz, com todas as letras no jornal, que o que nós estamos vivendo no Brasil não é um problema de corrupção, é o problema da tentativa de destruir o Estado e fazer um golpe de Estado através das instituições. Que isso foi o que o PT quis fazer. E ele diz, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Portanto, uma coisa muito grave, ou seja, no Supremo órgão da Justiça, isso também ocorre. Depois, do outro lado, quando agora está uma guerra aberta, é só ler hoje os jornais, há uma guerra aberta dentro da Procuradoria-Geral da República, entre grupos da Procuradoria-Geral da República. Já havia algo disso quando o pessoal mais ligado ao PT estava e continua a tentar sabotar todas as operações que levem à prisão do Lula e levem à punição do PT por tudo o que foi feito no país. Mas quem analisa com mais distância, e porque outro problema que nós devemos evitar, outra dificuldade que nós devemos evitar é a seguinte: se eu sou a favor de fulano, eu sou contra cicrano. Não façam esse cálculo, porque muitas vezes essa briga não é real. E muitas vezes essa briga, os dois lados são péssimos. Então não entrem nessa torcida, sou contra, sou a favor. Analisem de fora o que é que está acontecendo. Vamos analisar esses 13 anos de governo PT. O que é que aconteceu durante estes 13 anos? Todas as forças políticas, exceção feita de uns ou outros, aqui, lá e acolá, mas todas as forças políticas colaboraram com o PT no poder. Todas. Oposição, não oposição, aliados, não aliados, todos foram cooptados pelo petismo e foram caminhando e permitindo o que nós estamos assistindo hoje, que é uma destruição do quadro político, do quadro institucional, etc. Então agora ficar acreditando em que há, sinceramente, adversários políticos, vejam, por exemplo, o PSDB. Já vários líderes do PSDB proclamaram o seguinte: o nosso discurso de 2018 não será o antipetismo. Ou seja, é a afirmação de que não querem afastar o PT do poder. E se puderem, o trarão de novo para o poder. O senhor Rodrigo Maia, que se diz de um partido conservador, foi participar de uma homenagem no PCdoB e disse que é preciso fazer uma aliança com o PCdoB, entrar numa aliança com o PCdoB, ouvir o PCdoB, ouvir o PT. Quer dizer, é eternamente a mesma coisa. É uma máquina que, ao longo dos anos, vai levando o país para a esquerda. Uma máquina política que vai impondo uma agenda que não é aquela agenda que as pessoas exprimem e desejam e querem.
eu agora em Belém do Pará tive a ocasião de falar disso, não é só nos 13 anos do PT, não. Vamos remontar mais acima ao início da Nova República, como muita gente diz que nós estamos vivendo o fim da Nova República, e à instituição da Constituinte. A Constituinte foi uma Constituinte opressora sobre o país, uma Constituinte programática, que não fez apenas o que devia fazer uma Constituinte, que é a ordenação das instituições do Estado, mas não, foi uma Constituinte programática que se quis impor ao país para transformar o país, para mudar o país. E ao fim desse processo, o que é que haveria? Um outro Brasil. E esse Brasil foi caminhando ao longo desses 30 anos com a colaboração de todas as forças políticas. Todas. Ora mais, ora menos, todas foram contribuindo para isso. Bom, então, o que é que se vê, eu agora volto para as declarações do general Mourão, o que é que se vê neste momento nos jornais? Está sendo feito, mais uma vez, toda uma tratativa, para quê? Para fazer um grande acordão nas costas de todo mundo e todos se livrarem uns aos outros. Livrarem o PT, livrarem o PMDB, livrarem o PSDB, e essa camarilha política, que não tem outro nome, esses que prostituíram a democracia, como é que nós podemos acreditar que nós estamos vivendo uma democracia quando os partidos eram comprados, quando os políticos eram comprados? Que democracia é essa? Fora a questão das urnas eletrônicas. E eu vejo pessoas assanhadas, 2018, mas 2018 o quê? Nós vamos ser fraudados outra vez pelas pessoas que estão aí comandando a máquina política. Quando eu estou falando que todos, como eu digo, faça as honrosas exceções a esse, aquilo outro, mas o que é fato é que o grosso da máquina política fez isso. Bom, as palavras do general, mais ou menos, significam, no meu pobre entender, que esse estado de coisas está sangrando o país. E que se isso for mantido, se a justiça não conseguir chegar até o fim, e isso não chegará até o fim, porque nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal, provavelmente tudo vai cair, tudo vai ser derrubado, ou tudo vai ser vilipendiado, ou tudo vai ser, enfim, vai acontecer como aconteceu no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a chapa da Dilma Temer, uma quantidade imensa de provas da grande fraude eleitoral que foi a eleição, e, entretanto, com o voto decisivo de Sr. Gilmar Mendes, tudo ficou, como se diz em Portugal, em águas de bacalhau. Bem, a mim o que me parece é que o discurso, ou a resposta, não é um discurso, ele estava fazendo uma palestra e depois no final responde a perguntas, mais ou menos essa resposta são 3 minutos e meio. Ele diz claramente o seguinte: esse estado de coisas não pode continuar, porque isso é um desrespeito total à vida da nação. Então isso precisa ser remediado. Agora, como diz aqui a notícia do jornal, os planejamentos, segundo ele, estão muito bem feitos, mas ele não diz quais são. Então nós não sabemos o que é que isso na prática quer dizer. Não sabemos. Agora, antes de nós manifestarmos apoio, ou recusa, ou repulsa, vamos analisar os fatos. Eu convido, assim, as pessoas que acompanham as situações, analisem, antes de tudo, os fatos. Eu tive também a oportunidade de dizer em Belém, as pessoas estão se precipitando a respeito das eleições de 2018. Ainda vão acontecer surpresas até lá, inclusive surpresas externas. Então vamos com calma. Vamos com calma, porque uma das poucas coisas que eu concordei com o Rodrigo Maia foi uma declaração que ele fez outro dia ao jornal, que em menos de 12 horas tudo muda no Brasil. O que é que está acontecendo? Vamos analisar esses 13 anos de governo PT. O que é que aconteceu durante estes 13 anos? Todas as forças políticas, exceção feita de uns ou outros, aqui, lá e acolá, mas todas as forças políticas colaboraram com o PT no poder. Todas.
oposição, não oposição, aliados, não aliados, todos foram cooptados pelo petismo e foram caminhando e permitindo o que nós estamos assistindo hoje, que é uma destruição do quadro político, do quadro institucional, etc. Então, agora, ficar acreditando em que há, sinceramente, adversários políticos, vejam, por exemplo, o PSDB. Já vários líderes do PSDB proclamaram o seguinte: o nosso discurso de 2018 não será o antipetismo. Ou seja, é a afirmação de que não querem afastar o PT do poder. E se puderem, o trarão de novo para o poder. O senhor Rodrigo Maia, que se diz de um partido conservador, foi participar de uma homenagem no PCdoB e disse que é preciso fazer uma aliança com o PCdoB, entrar numa aliança com o PCdoB, ouvir o PCdoB, ouvir o PT. Quer dizer, é eternamente a mesma coisa. É uma máquina que, ao longo dos anos, vai levando o país para a esquerda. Uma máquina política que vai impondo uma agenda que não é aquela agenda que as pessoas exprimem e desejam e querem. Eu agora em Belém do Pará tive a ocasião de falar disso. Não é só nos 13 anos do PT, não. Vamos remontar mais acima ao início da Nova República, como muita gente diz que nós estamos vivendo o fim da Nova República, e à instituição da Constituinte. A Constituinte foi uma Constituinte opressora sobre o país, uma Constituinte programática, que não fez apenas o que devia fazer uma Constituinte, que é a ordenação das instituições do Estado, mas não, foi uma Constituinte programática que se quis impor ao país para transformar o país, para mudar o país. E ao fim desse processo, o que é que haveria? Um outro Brasil. E esse Brasil foi caminhando ao longo desses 30 anos com a colaboração de todas as forças políticas. Todas. Ora mais, ora menos, todas foram contribuindo para isso. Bom, então, o que é que se vê, eu agora do B, ouvir o PT, quer dizer, é eternamente a mesma coisa. É uma máquina que, ao longo dos anos, vai levando o país para a esquerda. Uma máquina política que vai impondo uma agenda que não é aquela agenda que as pessoas exprimem e desejam e querem. Eu agora em Belém do Pará tive a ocasião de falar disso. Não é só nos 13 anos do PT, não. Vamos remontar mais acima ao início da Nova República, como muita gente diz que nós estamos vivendo o fim da Nova República, e à instituição da Constituinte. A Constituinte foi uma Constituinte opressora sobre o país, uma Constituinte programática, que não fez apenas o que devia fazer uma Constituinte, que é a ordenação das instituições do Estado, mas não, foi uma Constituinte programática que se quis impor ao país para transformar o país, para mudar o país. E ao fim desse processo, o que é que haveria? Um outro Brasil. E esse Brasil foi caminhando ao longo desses 30 anos com a colaboração de todas as forças políticas. Todas. Ora mais, ora menos, todas foram contribuindo para isso. Bom, então, o que é que se vê, eu agora volto para as declarações do general Mourão, o que é que se vê neste momento nos jornais? Está sendo feito, mais uma vez, toda uma tratativa, para quê? Para fazer um grande acordão nas costas de todo mundo e todos se livrarem uns aos outros. Livrarem o PT, livrarem o PMDB, livrarem o PSDB, e essa camarilha política, que não tem outro nome, esses que prostituíram a democracia. Como é que nós podemos acreditar que nós estamos vivendo uma democracia quando os partidos eram comprados, quando os políticos eram comprados? Que democracia é essa? Fora a questão das urnas eletrônicas. E eu vejo pessoas assanhadas, 2018, mas 2018 o quê? Nós vamos ser fraudados outra vez pelas pessoas que estão aí comandando a máquina política. Quando eu estou falando que todos, como eu digo,
faça as honrosas exceções a esse, aquilo outro. Mas o que é fato é que o grosso da máquina política fez isso. Bom, as palavras do general, mais ou menos, significam, no meu pobre entender, que esse estado de coisas está sangrando o país. E que se isso for mantido, se a justiça não conseguir chegar até o fim, e isso não chegará até o fim, porque nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal, prova programática que não fez apenas o que devia fazer uma constituinte, que é a ordenação das instituições do Estado, mas não, foi uma constituinte programática que se quis impor ao país para transformar o país, para mudar o país. E ao fim desse processo, o que é que haveria? Um outro Brasil. E esse Brasil foi caminhando ao longo desses 30 anos com a colaboração de todas as forças políticas. Todas. Ora mais, ora menos, todas foram contribuindo para isso. Bom, então, o que é que se vê, eu agora volto para as declarações do general Mourão, o que é que se vê neste momento nos jornais? Está sendo feito, mais uma vez, toda uma tratativa. Para quê? Para fazer um grande acordão nas costas de todo mundo e todos se livrarem uns aos outros. Livrarem o PT, livrarem o PMDB, livrarem o PSDB, e essa camarilha política, que não tem outro nome, esses que prostituíram a democracia. Como é que nós podemos acreditar que nós estamos vivendo uma democracia quando os partidos eram comprados, quando os políticos eram comprados? Que democracia é essa? Fora a questão das urnas eletrônicas. E eu vejo pessoas assanhadas, 2018, mas 2018 o quê? Nós vamos ser fraudados outra vez pelas pessoas que estão aí comandando a máquina política. Quando eu estou falando que todos, como eu digo, faça as honrosas exceções a esse, aquilo outro, mas o que é fato é que o grosso da máquina política fez isso. Bom, as palavras do general, mais ou menos, significam, no meu pobre entender, que esse estado de coisas está sangrando o país. E que se isso for mantido, se a justiça não conseguir chegar até o fim, e isso não chegará até o fim, porque nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal, provavelmente tudo vai cair, tudo vai ser derrubado, ou tudo vai ser vilipendiado, ou tudo vai ser, enfim, vai acontecer como aconteceu no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a chapa da Dilma Temer, uma quantidade imensa de provas da grande fraude eleitoral que foi a eleição, e entretanto, com o voto decisivo de Sr. Gilmar Mendes, tudo ficou, como se diz em Portugal, em águas de bacalhau. Bem, a mim o que me parece é que o discurso, ou a resposta não é um discurso, ele estava fazendo uma palestra e depois no final responde a perguntas, é mais ou menos essa resposta